Sabe, toda a grande história que a gente conhece, ela parece única, né? Mas a verdade é que muitas vezes ela é só o capítulo mais recente de uma saga muito mais antiga. E a história do dilúvio, aquela que todo mundo já ouviu falar, é um exemplo perfeito disso. As raízes dela vão muito mais fundo do que se pode imaginar. Então, é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. Porque, ao investigar a origem desse mito, a gente não está só olhando para o passado, não. A gente está descobrindo como a própria ideia do que é ser um herói foi sendo moldada, transformada ao longo de milênios. Olha só, a história do dilúvio não apareceu assim do nada. Ela foi evoluindo. A versão bíblica com Noé, que é a mais famosa de todas, na verdade é o ponto final, a culminação de uma tradição que vem de muito antes. Para a gente entender a história de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho, focando nessas duas primeiras versões que deram origem a tudo. Beleza, então. Nossa viagem começa lá na antiga Suméria. E olha, muito antes de alguém sequer pensar em cortar uma tábua de madeira para fazer uma arca, a semente da destruição já tinha sido plantada, num debate acalorado lá no Conselho dos Deuses. E o motivo de toda essa confusão divina, acredite se quiser, barulho. É isso mesmo. O deus Enlil, que era tipo o chefão do panteão, simplesmente não aguentava mais a barulheira da humanidade. A paciência dele, acabou. E a solução? Bem drástica. Apertar o botão de reset. Um reinício total, silenciando o mundo debaixo d'água. Só que o conselho divino estava rachado. De um lado estava Enlil batendo o pé pela destruição total, do outro Enki, o deus da sabedoria, que olhava para a humanidade e via valor, via potencial. Ele achava que a humanidade merecia uma chance. O destino do mundo inteiro estava ali, na corda bamba, dependendo do resultado desse debate celestial. Então, o martelo é batido, vai ter dilúvio. Mas o Enki, ele não se conforma. Ele decide agir, só que em segredo. Ele não podia bater de frente com o conselho, mas ele podia dar um jeito, sussurrar um aviso para o mortal certo. E quem era esse mortal? Ziusudra. E o interessante é que ele não foi escolhido por ser o mais forte ou o mais rico, nada disso. Ele foi escolhido por ser justo, íntegro, devoto. Eram essas qualidades que, na visão do Enki, mostravam que a humanidade, no fundo, valia a pena ser salva. E o Enki não dá só um "se vira aí", não. Ele dá um plano de ação completo, detalhado, urgente. Mas a parte mais genial é a brecha que ele encontra. Ele tinha feito um juramento de não falar diretamente com os mortais. E o que ele faz? Ele vai até a cabana dos Ziusudra e sussurra as instruções para a parede de juncos. O tal do murmúrio do caniço. Sensacional, né? Ele salva a humanidade usando uma tecnicalidade divina. Ziusudra, claro, obedece. Ele constrói o navio, reúne todo mundo, toda a vida a bordo e, no momento em que a porta se fecha, o mundo acaba. 7 dias e 7 noites. Foi esse o tempo que durou o fim do mundo. Imagina só, a destruição foi completa, numa escala que a gente nem consegue conceber. O mundo que Ziusudra conhecia simplesmente sumiu, varrido do mapa por uma tempestade com ordem divina. E quando as águas finalmente baixam, a primeira coisa que Ziusudra faz é uma oferenda de gratidão. E aí vem uma cena reveladora. O texto diz que os deuses se juntaram em cima da oferenda como moscas. Como moscas, eles estavam famintos, desesperados pela adoração humana que tinham perdido. Ali, naquele momento, a relação de poder muda completamente. Fica claro que os deuses, por mais poderosos que fossem, precisavam da gente. E a recompensa final para os Ziusudra. Olha que ironia. O próprio Enlil, o deus que queria acabar com tudo, é quem dá a ele a imortalidade. Ele se torna o único mortal a escapar da morte e é enviado para viver em Dilmon, uma terra mítica, um paraíso. Parece um final feliz e definitivo, né? Só que não. Porque a resposta de um mito acabou se tornando a grande pergunta de outro. A existência de um homem imortal não trouxe paz para ninguém. Pelo contrário, criou uma obsessão. A humanidade começou a se perguntar: peraí, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir também? Se foi possível uma vez, por que não de novo? E essa obsessão toda vai encontrar seu grande protagonista séculos depois. Um rei que era tudo, poderoso, arrogante e completamente apavorado com a ideia de morrer. O nome dele? Gilgamesh. E a diferença entre esses dois heróis é a chave de tudo. Pensa bem, Ziusudra foi um herói passivo. Ele ouviu, obedeceu e foi recompensado. Já o Gilgamesh, ele é o oposto. Ele não fica esperando um presentinho dos deuses. Ele decide ir lá e tomar o segredo da vida eterna para si, na marra, se precisar.
O estopim para tudo isso é a morte do melhor amigo dele, o Enkidu. A partir daí, o medo da morte vira uma obsessão que consome o Gilgamesh. Ele larga o reino, larga tudo e parte numa jornada que era considerada impossível para encontrar o único homem que conseguiu driblar o destino, o nosso velho conhecido Ziusudra, que nessa história atende pelo nome de Utnapishtim. E que jornada, hein? Não era uma viagem de férias, era uma travessia por barreiras mitológicas, sabe? Lugares feitos especificamente para manter os mortais bem longe dos segredos dos deuses. Cada passo, cada obstáculo era um teste que, até então, ninguém tinha conseguido superar. Depois de muito perrengue, Gilgamesh finalmente encontra o homem imortal. E aí vem o grande teste. E não é um teste de força, é um teste de resistência divina. Ziusudra desafia ele a fazer algo que só os deuses conseguem: ficar sem dormir, vencer o sono, que era visto como um parente próximo da morte. A lógica era bem simples, né? Se ele não conseguia vencer essa pequena morte do dia a dia, como é que ele ia vencer a morte de verdade? E o resultado? Zero. Foi um fracasso brutal e imediato. Gilgamesh, o rei poderoso, o matador de monstros, capotou quase na mesma hora. Ele falhou na tarefa mais básica. A sua própria natureza humana, o cansaço, o traiu. Ficou claro, a imortalidade física não era para ele. Mas olha só, esse fracasso não foi o fim da linha para o Gilgamesh. Na verdade, foi o começo de tudo, o início da sua verdadeira sabedoria. Porque Ziusudra ainda tinha um último segredo para revelar. E é aqui que Ziusudra entrega a chave, a mensagem central de toda essa história épica. Ele diz que a busca de Gilgamesh estava errada desde o princípio. A verdadeira imortalidade não é sobre ter um corpo que nunca morre, é sobre criar alguma coisa que viva para sempre. Com essa ideia na cabeça, Gilgamesh volta para casa. E pela primeira vez ele olha para as muralhas da cidade dele com outros olhos. Ali ele entende. A imortalidade dele não viria de um presente dos deuses. Viria do tijolo, da argamassa, do legado que ele mesmo construiu para proteger o seu povo. Então, no final das contas, o que a gente tem são dois heróis e dois tipos de legado imortal. Ziusudra, ele salvou a vida da humanidade, a existência física. Já o Gilgamesh, ao escrever a sua própria história, ele salvou a memória da humanidade, a cultura, as histórias. Um garantiu que a gente sobreviveria, o outro garantiu que a nossa sobrevivência teria um significado. E isso tudo, claro, nos traz de volta para hoje. A jornada desses dois heróis nos mostra como a busca pela imortalidade mudou, evoluiu de uma tentativa de fugir da morte para um esforço de se construir um legado. E a pergunta que essa história de milênios deixa no ar para todos nós é: que legado nós estamos construindo? Que histórias a gente vai deixar para trás para definir a nossa própria era?